Nós estamos vivendo um momento complicado aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde, por decisão do governador do estado, ele quer retirar incentivos fiscais que hoje tornam o estado do Rio Grande do Sul minimamente competitivo. E não está dando destaque aqui no Rio Grande do Sul a este assunto, pela importância que ele tem na nossa economia, na geração de empregos, enfim. O assunto é muito sério, né, deputado? Com certeza, nós estamos alertando já o Rio Grande do Sul há bastante tempo e você sabe, Evandro, que eu não tenho nada pessoal contra o governador. Quando ele foi prefeito de Pelotas, eu fui prefeito de São João da Ortiga, quando nós estávamos na vice-presidência da FAMURS, depois assumimos a FAMURS, a presidência, quando o falador estava no exterior, e o Eduardo Leite era nosso prefeito colega, fazia parte da gestão da FAMURS. E quando o Leite se elegeu governador a primeira vez, eu me elegi também deputado pela primeira vez, nós ajudamos o Rio Grande a fazer as mais profundas reformas. Então, não é pessoal contra o governador. Agora, o governo Eduardo Leite parece que tem se transformado num inimigo do Rio Grande do Sul nos últimos tempos. E começou, na nossa opinião, a errar muito quando ele já em 2020, ele quis aumentar a carga tributária. O Leite, quando disputou a eleição com o Sartori, ele falou que não aumentaria os impostos no Rio Grande do Sul. Antes de assumir, ele pediu para os parlamentares da legislatura anterior para prorrogar por 2 anos a mesma alíquota do Sartori. Aí o entendimento que o governador e o parlamento tinham era de que aqueles 2 anos seriam suficientes. Quando venceu os 2 anos, o governo Leite apertou os parlamentares para renovar a renovação da alíquota. Eu já naquele momento tive uma conversa com ele no Palácio Piratini e disse: olha, governador, eu não posso seguir a sua orientação, eu voto contra, tenho uma opinião muito formada sobre isso e voto contra. Então, ali nós começamos a nos distanciar. Logo mais aí à frente, Evandro, o governo, naquela vontade exagerada de concorrer à presidência da República, ele assinou uma renegociação da dívida com a União que é impagável. Aí as pessoas dizem, mas tem que pagar a conta? Claro que tem que pagar a conta, agora você tem que pagar uma conta que você deve, que você possa pagar. O Estado de Minas Gerais, o Romeu Zema, por exemplo, ainda não renegociou a dívida, está aguardando um momento melhor, gestionando a dívida com a União. E o Leite, lamentavelmente, assinou uma dívida, né, não ouviu a Júris, não ouviu a OAB, não ouviu ao Tribunal de Contas e assinou uma dívida que é impagável. Então, aí começamos a nos distanciar. Logo em seguida, o governador queria dar 500 milhões de reais para as rodovias federais. Você imagina, Evandro, você que é uma pessoa que conhece como poucos a nossa região, nós temos muitas estradas a serem feitas ainda. Não tem como nós dar 500 milhões de reais para a União se nós temos as estradas estaduais para fazer. Então, ali nós nos posicionamos contra. E agora, nessa legislatura nova, novamente o governador assumiu durante a campanha eleitoral que não aumentaria impostos e queria, em dezembro, aumentar de 17 a 19,5. É uma carga tributária muito grande. Aí ele alegava, naquele momento, que era a reforma, que era a questão nacional... Da reforma tributária, né? Da reforma tributária. Mas o governador Eduardo Leite apoiou o presidente Lula. Ele foi favorável à reforma tributária. Então, os argumentos que ele tem utilizado, todos eles, com o passar dos meses, foram caindo por terra. Então, o Rio Grande do Sul, hoje, nós temos os estudos que não são meus, que são da Federação, que são da FEComércio, que são de outros órgãos que dizem, dos economistas que dizem, que a economia do Rio Grande do Sul, o crescimento econômico, ele se mantém, não houve uma queda abrupta para que a gente possa recorrer a essa retirada dos incentivos. Então, nós temos um PDL, um projeto de decreto legislativo de autoria do colega Rodrigo Lorenzoni, nós também, tramitando na casa, foi já votado na CCJ, e aí na CCJ os deputados que são aliados ao governo Eduardo Leite deram um parecer contrário. Nós não concordamos com esse parecer contrário, porque ele é um parecer muito mais político do que técnico, ele é um parecer baseado na orientação do governo. Então nós recorremos e agora na próxima terça-feira o nosso PDL vai para o plenário do Parlamento Gaúcho, onde todos os deputados estaduais do Rio Grande do Sul vão votar a admissibilidade do
projeto ou a não admissibilidade. Então, na nossa compreensão, Evandro, é que na próxima terça-feira será um dia, talvez um dos mais importantes dos últimos anos do Parlamento, porque o nosso PDL prosperando, nós poderemos, a partir daí, criarmos os argumentos jurídicos para nós parar a retirada dos decretos, que são muito graves para o Estado do Rio Grande do Sul. E para as pessoas compreenderem, Evandro, aqui em Erechim, só, por exemplo, a Aurora, que tem 4 plantas, nós temos em Erechim, Tapejara, 2 em Sarandi, mas em Erechim nós teremos um acréscimo com a retirada dos incentivos que chegará a 12 milhões no ano. O custo operacional da Aurora, ele vai chegar a 12 milhões no ano. Isso faz com que os frigoríficos do Rio Grande do Sul, não apenas a Aurora, da JBS, da Dália, de todos os frigoríficos da proteína animal do Rio Grande do Sul, eles passem a ter perda de competitividade. Por exemplo, você não tem mais como competir com os frigoríficos que estão em estado de Santa Catarina e nem tampouco do estado do Paraná. Eu quero passar um outro dado aqui para você, Evandro, e para as pessoas que estão acompanhando. 52% da carne de aves que nós consumimos no Rio Grande do Sul, quando nós vamos ao supermercado e a gente compra carne de frango, 52% são carnes que vêm de frigoríficos do Paraná e Santa Catarina. E 56% da carne suína que a gente consome são de frigoríficos do estado do Paraná e Santa Catarina. Você imagina nós retirando os incentivos, vai passar a competitividade, vai passar a desaparecer. Então é um momento, na minha opinião, muito grave, que nós precisamos. Eu quero aqui, nós temos muitas pessoas que acompanham o seu programa, a Débora da FCDL, enfim, as associações policiais de Erechim que já estão mobilizadas. A Débora faz um excelente trabalho de mobilização e na próxima terça-feira ela estará em Porto Alegre e muitas pessoas estarão no plenário do Parlamento Gaúcho para fazer esse trabalho de diálogo com os parlamentares, educadamente, para que eles possam se posicionar contra essa retirada dos incentivos. Deputado, para que a gente possa entender numa linguagem simples, esse projeto que está lá, se é aprovado pelo plenário, ele vai permitir que se possa judicializar essa questão e não passe apenas pela vontade do governador, digamos assim, né? Não, assim, Evandro, o PDL, quando há exageros por parte do Poder Executivo, o Legislativo ele pode fazer o peso e contrapeso. Então, o PDL ele vai inibir o governo a fazer esses decretos, porque esses decretos do governo são decretos que não existe um estudo científico para serem implantados. Não pode ser um ato arbitrário e isolado de apenas uma pessoa retirada dos incentivos, porque são 60 e poucos produtos que saem com o decreto. Então, o PDL ele tem como objetivo de nós trazermos o governo para uma discussão mais forte, mais firme na sociedade gaúcha, e aonde há exageros, o PDL vai frear os exageros. Sobre essa questão, está circulando aí pelas redes sociais, né, várias informações que trazem detalhadamente diversos tipos de produtos, né? Você vai da cesta básica, do arroz, né? Nós temos aí da erva mate, nós temos de vários produtos, né? Que hoje, ovos, que hoje ou não pagam esses impostos ou tem uma alíquota reduzida e que irá aumentar. Eu não sei se o senhor já recebeu, mas é por aí mesmo, quer dizer, toda essa linha de produtos, alguns que não pagam impostos, que são desonerados, né, passarão a pagar e outros terão suas alíquotas majoradas, mas basicamente na alimentação, se o senhor recebeu isso dá para confirmar que é verdade? Sim, eu gostaria, antes de entrar nesse assunto, queria mandar um abraço para o Miola, do Cindy Lojas, né, a FEComércio, faz um trabalho espetacular no estado, eu sei que ele acompanha o seu programa, então um abraço aí ao Miola, do Cindy Lojas, e também ao Fávero. O Fávero é dos mercados Querência, né, ele também faz parte, me parece que é do Agas, então um abraço a eles, que também estão junto com a gente nessa caminhada.
Sim, por exemplo, a incidência do tributo sobre os ovos, ele, além de penalizar o consumidor na ponta, por exemplo, a dona de casa que vai comprar os ovos no supermercado a partir do dia 1º de abril, a cada 24 ovos, ela vai deixar 3 ovos para o governador Eduardo Leite. 3 ovos vai ser pago de impostos. Mas não bastasse isso, essa retirada dos decretos ele vai inibir a competitividade dos ovos gaúchos para fora do estado do Rio Grande do Sul. O custo dos ovos gaúchos eles são maiores do que os ovos produzidos também em outros estados da federação. Então, hoje, o ovo que é produzido no Rio Grande do Sul ele tem um custo maior, ele vai ter um custo maior ainda. Então, o que vai fazer? A produção de ovos no nosso estado, que não é pouca, é muito grande, a gente muitas vezes não se dá conta da importância das cadeias. Então, eles vão passar a diminuir a produção porque eles ficam não mais competitivos no nosso estado. E aí vai, né? Não são apenas os ovos, a questão das frutas, na Serra Gaúcha, os fruticultores que produzem muitas frutas aqui no estado do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, também vão ter dificuldade de fazer com que as frutas produzidas aqui possam chegar, por exemplo, na Ceasa, em São Paulo e em outros estados. Porque vai custar mais caro, né? O nosso produto vai ficar mais caro, aí perde competitividade. Quer dizer, por que você vai pagar mais caro por um produto? Né? E essa é a discussão toda. Mas isso, o governador do estado está colocando isso, e eu quero lhe fazer essa pergunta porque o senhor tocou no assunto. Recentemente ele tentou aumentar a alíquota do ICMS usando como desculpa a reforma tributária do Congresso Nacional. Né? Ele queria fazer, digamos assim, um aumento preventivo, eu usei essa palavra, né? Quando entrar o programa de reforma tributária nacional, nós já vamos estar preparados aqui, né? E por isso teremos uma base maior. Quer dizer, era um aumento de imposto preventivo, quer dizer, era uma novidade, né? Vamos aumentar antes, porque depois lá na frente nós vamos ter uma situação. Não passou. E aí ele coloca essa retirada de incentivos fiscais a diversos produtos gaúchos. Mas a pergunta simples isso é de futuro mesmo? Ou é porque o estado do Rio Grande do Sul hoje já enfrenta problemas financeiros, mesmo sem pagar a dívida, né, que não está pagando, nem começou a pagar nem a renegociação da dívida com a União, deputado? Bem, a questão da renegociação da dívida, eu tenho falado isso já há bastante tempo, que tudo isso que o governo está fazendo, ele justifica que tem que aumentar por isso, pois por aquilo, por aquilo tudo. Nós temos a opinião firme de que isso tudo é resultado já da renegociação da dívida mal feita. O Estado já está começando a pagar e nós, por exemplo, temos aí a categoria dos servidores públicos estaduais, que, por exemplo, o professor aposentado há 9 anos não recebe aumento. Então, hoje, os servidores públicos reivindicam aquilo que é justo, que é seu, mas o governo não consegue dar em função já das limitações da renegociação da dívida com a União. Nós sabemos que hoje o Rio Grande do Sul tem 3, até então o governador era o que respondia pelo Rio Grande do Sul. Hoje nós temos qualquer aumento, qualquer movimento que você faça, né? Quando se trata de recursos do Rio Grande do Sul, tem mais 2 burocratas do governo federal que ficam analisando, bom, isso pode, isso não pode. Então, o objetivo do governador é buscar aumentar a carga tributária para buscar aumentar a arrecadação para poder viabilizar, por exemplo, algumas obras que ele pretende fazer, mas não apenas isso, é buscar conseguir honrar os compromissos que ele tem com a categoria de servidores públicos e ao longo do tempo não ter reajustes. Então, sim a retirada dos incentivos, o aumento de carga tributária, é sim o grande reflexo de uma renegociação mal feita da dívida com a União. Aumentou 10,4 bilhões de reais em apenas um ano. Não é mil, Evandro, nem milhões, é bilhões. É muito dinheiro, a gente não consegue nem imaginar o quanto de dinheiro é essa renegociação mal feita que já está trazendo consequências para o nosso Estado. Vamos fazer uma hipótese, deputado, porque eu tenho ainda muito vivo na minha lembrança a campanha política recente, onde o governador
foi reeleito, que ele usava a expressão de que havia saneado as contas do Estado, havia realmente equilibrado, pagado as contas e estava pronto para investir, né, que o caminho era de prosperidade para o Rio Grande do Sul, com a continuidade do trabalho. E aí, imediatamente agora, sem nenhum fato aparente, a gente já vê que, e por decisões do próprio governador, de que a conta já não fecha, né? Que o Estado ele não arrecada o suficiente para pagar as suas contas. Foi uma falta de sinceridade do governador do Estado durante a campanha política apresentar um Estado que não existia para o povo gaúcho? Com certeza. O governador, nos primeiros 3 anos do mandato do governo Eduardo Leite, foi economizado 25 bilhões de reais. Da onde veio esse recurso? Vieram das reformas administrativas que nós fizemos, da renegociação da dívida com a União, que não foram pagas, das privatizações da CE e da Corsan. Houve assim um acréscimo de 25 bilhões no Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul. E o dinheiro do Covid, né, deputado? Que veio. O dinheiro do presidente Bolsonaro, do Covid, então se totalizou esses 25 bilhões. E eu penso que o governador é como você ganhar uma loteria, né? E você ficou endoidecido com aquele dinheiro todo e ele achou que isso daí não terminaria mais. Tanto é verdade que foi lá e renegociou uma dívida que é impagável. Então, ele se aproveitou desse momento para dizer que resolveu o problema do Estado do Rio Grande do Sul. Só que o mundo, a economia do Estado do Rio Grande do Sul, ela está voltando para o mundo real, para um mundo que é o que nós estamos vivendo hoje. Então, com certeza, o governador, com certeza, ou ele faltou com a verdade, ou ele não teve, assim, a experiência política que ele deveria ter, porque não falou aquilo que deveria ter sido falado. Só para as pessoas saberem, ainda na busca de recursos, esse ano aqui, nós temos a previsão, sem a retirada dos incentivos fiscais, de ter um acréscimo na economia do Estado do Rio Grande do Sul, que pode chegar a 2 bilhões e meio. Da onde virão? De uma safra melhor, que está vindo aí, embora o preço do produto seja menor. E também, no dia 1º de fevereiro, entrou em vigência uma legislação federal que aumentou a alíquota tributária sobre o preço da gasolina e do óleo diesel, a partir do dia 1º de fevereiro. Hoje existe uma lei complementar do governo federal que faz a repatriação dos recursos a todos os estados brasileiros. Então, quando o governo diz que houve uma redução na arrecadação do preço da gasolina e do óleo diesel, que era 25% para 17%, já não é verdade também. Porque essa repatriação dos recursos da lei complementar do governo federal, ela vai chegar aos mesmos patamares de arrecadação como se estivesse nos 25% que existia anteriormente. Então, gente, a situação é grave porque você vai com essa retirada de incentivos que está para acontecer no mês de abril. A gente tem aí um aumento de custos dos nossos produtores. Nosso produto gaúcho vai ficar mais caro, menos competitivo, quer dizer, para vender para outros estados e outros pontos, e vai ficar mais caro para o gaúcho comprar, né? Principalmente ali no supermercado. Então, esta é a discussão. Eu espero que a Assembleia Legislativa, em defesa do povo gaúcho, dos empregos gaúchos, da economia gaúcha, consiga frear esse intento do governador.